Bom, vamos lá continuar o nosso projeto aqui da pilha. E nesse vídeo eu vou estar tratando sobre detalhamento e a apresentação gráfica do nosso projeto. Não só a apresentação gráfica, né, em planta, em corte ou perfil, mas também o detalhamento técnico de execução, né, as notas de serviço. Talvez eu faça isso em dois vídeos, porque é bastante coisa, né? Então, dependendo, eu corto em dois vídeos. Eu ainda vou decidir isso. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu vou mexer aqui vai ser a forma que eu visualizo em planta os meus terrenos, né? Eu tô só com a minha pilha aqui apresentada, né, por forma de curva de nível. E eu vou selecionar aqui o primitivo, né, que eu já fiz. Vou colocar no outro estilo, né? Eu tenho um estilo aqui, que é 1:5 geometria, onde as linhas de fundo elas são meio que neutras, né? Branco e cinza. E as linhas de destaque, né, da pilha tá em outro estilo, né? Outro style, que é o curvas 1:5 destaque. Esses estilos, né, que tem aqui, alguns deles eu mesmo criei e fica salvo no template. Então é interessante a gente estar criando modelos próprios para facilitar quando a gente quiser é, criar separação assim de superfície, né, para identificar visualmente. Tá, vamos lá. Aqui tem um ponto, né, logo de cara, a gente consegue ver que uma superfície está sobrepondo a outra e ela é transparente de fato, né? Elas são só curvas de nível, né? Quando a gente analisa em 3D, ela perde a transparência. Ela vira realmente um objeto sólido. Não um sólido, né? Mas uma casca, né? Uma casca. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que em planta uma casca fique em cima da outra, né? Basicamente. Quando eu analiso as duas cascas juntas aqui, dessa forma, eu quero que uma casca fique em cima da outra em planta. Que o meio aqui eu não consigo ver o que está embaixo, né? Como que a gente pode fazer isso? Tem duas formas, né? Eu vou ensinar a primeira aqui, que é a mais prática, e adicionando a coloração nela, né? Vai selecionar o estilo, eu vou editar isso aqui mesmo, né? Em cima dele, não tem problema. E eu vou acrescentar aqui elevações. Beleza. Logo de cara, ele já lançou um sistema aí, um esquema de elevações que é de acordo com a altura, altura máxima até a altura mínima da minha casca, né? Então, nos pontos mais altos ele optou por deixar escuro, os pontos mais baixos optou por deixar azul. Por quê? Por conta da análise. Análise não, né? Tá no próprio estilo aqui mesmo, né? No estilo de superfície, quando a gente vai aqui em análise, nas elevações ele está adotando esse modo, né? Azuis. Se eu colocar verdes, ele fica dessa forma. Aí pode ser uma das formas, né? Para a gente fazer a apresentação gráfica da superfície, né? Da pilha. Ah, mas ela está na frente de tudo. Então, beleza, não é problema. A gente manda isso lá para trás primeiro, enviar para trás, seleciona o terreno natural, primitivo, e enviar para abaixo do objeto. Aí a gente seleciona a pilha. Perfeito, né? Essa é uma das formas para a gente estar adotando a coloração aí e tampar a topografia. Consegue até verificar aqui a conformação das curvas de nível, né? Elas realmente, né, têm sequência na nossa pilha, no nosso aterro. Tá? Vamos supor que a gente quer que seja uma cor sólida única, né? A gente tem um modo para poder alterar isso aqui no civil. A gente vai nas propriedades da superfície, a gente vem em análise e a gente coloca um para o número de faixas. Vai ter uma faixa que varia entre essas elevações. Suponho que eu quero duas faixas, né? Ele automaticamente pega as elevações, né, da minha pilha e divide em duas faixas. No meu caso, eu quero uma cor sólida, então vai ser só uma faixa. A cor que eu vou escolher vamos supor que eu quero uma cor que fica boa aqui no civil, enquanto eu estou modelando, projetando. Então a gente tende a escolher cores mais escuras, que sejam próximos à cor do fundo aqui do civil, para não ficar muito pesado assim, visualmente, né? Não, incomodar mesmo a vista, porque ela ocupa muito espaço, né, na tela. Tem uma cor aqui, na verdade,
que é a cor do fundo do próprio AutoCAD, né? A gente vem em opções, essa dica aqui é bacana, presta atenção. A gente vem aqui em opções, em exibir, esquema de cores, não, cores, né? Folha, layout, espaço modelo 2D, isso mesmo. É essa cor aqui, ó, 33, 40, 48. Vou na superfície, vou em elevações, em propriedades, né, da superfície. Aqui, RGB 33, opa, 33, 40, 48. Ok. Ele fica exatamente a mesma cor do fundo aqui do civil, né? Mas a gente tem um problema. Quando a gente for plotar isso aqui, ele fica a exata cor que a gente tinha selecionado, né? Então, a outra forma aí para poder mudar a cor da superfície, ela ficar lá no cor na cor que a gente, que é o fundo da plotagem, né, que é branco, é só mudar essa cor, né, para a cor branca. Não tem segredo. Aí tem que tomar cuidado. A gente usa a cor branca, né, normalmente ele plota como preto. Então eu pego aqui no meu gradiente de iluminação, tiro um pontinho só, que vai ser imperceptível. No modelo aqui, no modelagem do civil, ele pode incomodar um pouco, né? Mas isso aí a gente pode alterar o estilo e... Opa, pode alterar o estilo e deixar uma forma enquanto a gente modela, né? E outra para poder fazer a plotagem, né? Não tem problema. Ah lá, ele tá na cor do fundo agora, branco. Beleza. Bacana. Primeira coisa que eu queria falar, primeira forma que eu queria mostrar aqui para vocês é essa, né? De acrescentar uma cor aí à superfície. Eu vou voltar para situação onde não tem coloração nenhuma. Vou tirar aqui elevações. Ok. A outra forma da gente fazer isso é a gente pegar a topografia que está atrás e criar um vazio embaixo dela, para não mostrar as curvas de nível do primitivo embaixo aqui, né, dentro da pilha. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma cópia primeiro. A gente vai usar uma cópia. Pode ser primitivo sem pilha. Posso manter o mesmo estilo, um estilo de geometria. Não pode ter barra aqui, né? Tá, joia. Elas estão sobrepondo, né? E eu vou selecionar. Opa. Não, não estão sobrepondo. Visível. Eu não criei ainda a informação da superfície, né? Eu só criei ela, mas ela não tem informação nenhuma. Eu vou vir aqui, né, na primitivo sem pilha. Eu vou colar, né? É a cópia, né? Eu vou colar primitivo. Beleza. O que que eu vou fazer? Eu vou vir na opção adicionar limites. O tipo de limite é o limite de ocultar. Eu vou remover alguma coisa da superfície. Dou um OK e eu seleciono a linha que contorna a pilha. Essa. Foi. Perfeito. Então, essa é uma outra forma, né? É uma forma boa também para estar fazendo essa separação da superfície, né, da outra. Tanto que se a gente vê aqui por baixo, né, a gente vê o vazio embaixo dela. Como se o terreno realmente virou isso, né, depois das ações. Ó, tem uma terceira forma aqui que eu vou mostrar também, que é basicamente transformando tudo em uma topografia só, né? A gente cola um primitivo com a própria pilha, né? Então a gente vai criar uma superfície, terreno projetado. Ok. Terreno projetado, eu vou colar o primitivo e vou também colar pilha. Beleza. Deixa eu ocultar essa superfície que está atrás aqui. Invisível. Beleza. Então aqui eu tenho uma topografia só. Um instante. Bom, vamos continuar. Então aqui eu tenho uma topografia só, né? É um terreno só. Tanto que se eu visualizar em 3D, é a mesma cor. Vai ter a mesma coloração. Então, beleza. A primeira parte aí desse capítulo, né? Vamos dizer assim, tá concluída. E agora a gente vai avançar aí para falar um pouco sobre o perfil, né? Os perfis.
Essa superfície que eu criei, ela não é muito comum, essa aqui que a gente cola uma na outra para esse projeto de pilha. Pode até ser feito, né? Normalmente em sequenciamentos. Mas quando você vai apresentar apenas uma pilha, né, não faz muito sentido a gente fazer isso. Vou deixar ela invisível. O que eu vou fazer? Eu vou visualizar aqui pilha e primitivo, as duas coisas. Acho que eu vou mudar para dar um destaque. Beleza. Tá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa é a gente traçar um eixo, né? A gente vai falar sobre o perfil da pilha, né? Longitudinal ou no sentido específico. Eu vou fazer aqui de uma forma que a gente vai meio que indicar um eixo, né, da pilha. Normalmente, quando os projetos de pilha são solicitados, não existe um eixo muito bem definido, assim, onde que vai ser o sentido mais longitudinal, isso não costuma existir, né? É um pouco de subjetividade de quem projeta para escolher o sentido que a gente vai ter as informações mais interessantes, né? O que eu entendo, né, pelas informações mais interessantes? São as situações de projeto que pode gerar maior instabilidade, né? O que significa isso, né? Altura total, de forma geral. É o sentido que eu vou pegar bancos em alturas totais. E eu entendo aqui que os bancos em alturas totais nessa pilha são os bancos do lado aqui oeste da pilha, pegando um pouco aqui da parte do norte e ao sul. Então, eu vou tentar traçar um perfil que corta esses bancos. De um lado, eu vou aproveitar e cortar a rampa. No outro, eu vou pegar esses bancos, né? Eu vou usar o comando de polilinha mesmo, não tem problema. E eu vou tentar fazer uma linha mais ortogonal possível aqui a esses bancos. Assim, ok. E aqui, a mesma coisa. Eu vou fazer uma linha ortogonal primeiro, depois eu faço a união entre elas. Beleza? Aqui outra linha ortogonal, nesse sentido aqui. Ok. Bom, elas são concorrentes, não, né? Quase paralelas, né? Posso unir elas, não tem problema. Unir elas com uma outra polilinha no meio. Unir, certo? Tem uma polilinha aqui que seria o eixo da visualização do perfil. Eu vou estender mais um pouco essas linhas, que é interessante aí quando o pessoal pega para rodar análise de estabilidade, né? Joia. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa ferramenta aqui de alinhamento, ou alignment. Eu vou criar alinhamento a partir de objetos. Aí ele pede para selecionar, eu seleciono essa linha. O sentido de visualização, nesse caso aqui, eu vou querer de cima para baixo. Pode ser. Dá um Enter. Aqui são as informações do meu alinhamento que eu vou criar. Vou chamar ele de eixo. O estilo de visualização, vou deixar esse aqui, que são padrão do Civil 3D Brasil Kit. Aqui é para adicionar curvas entre tangentes, né? Eu não preciso, pode ser vértices com ponto anguloso, né? Vou apagar essa entidade, que é essa polilinha. Critérios, não vou adotar esses critérios para projetos rodoviários. Ok, beleza. O que ele está indicando aqui? Na forma da legenda que ele traz automático, ele indica o estaqueamento, 20 metros, e pontos notáveis da geometria, né? Então, é início, um ponto de inflexão de tangentes e outro ponto de inflexão de tangentes e o final. São os pontos notáveis do nosso perfil. Isso aqui a gente pode deletar. Vou manter isso aqui, não tem problema. E ok. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar esse alinhamento e vou visualizar o perfil do alinhamento. Eu clico, né, no alinhamento. Eu vou na opção aqui, ó, perfil de superfície. A gente inclui para visualizar o terreno primitivo e inclui para visualizar também a pilha, né? Aqui embaixo a gente vai selecionar dois estilos diferentes. É importante isso para a gente conseguir visualizar. Chama isso aqui de projeto. Ok? A gente vai aqui em desenhar em gráfico de perfil longitudinal. O estilo eu vou manter esse. Importante notar que ele não tem escala vertical, é 1 para 1, vertical horizontal. Avançando aqui, né? Isso aqui a gente pode manter, que pode ser interessante, algumas informações aqui. Achura de perfil, vou acrescentar aterro, pilha sobre primitivo.
Perfeito, né? Então ele vai achurar com esse estilo aqui de ateu a área da pilha. Criar gráfico de perfil longitudinal. Seleciona um local para instalar esse gráfico. Vai ser aqui. Beleza. E eu vou remover a faixa aqui da quilometragem, ela não é importante. Não nessa pilha, né? Então, o que a gente tem aqui? Tem duas legendas de cota, o estaqueamento e a geometria, né? Onde tem os trechos de tangente lá da geometria que eu defini. Eu vou incluir aqui a informação da cota, né? Que eu não tenho. Ali eu estou com uma cota só, eu estou vendo só a cota terreno primitivo. A gente vai em propriedades do gráfico, a gente vai lá na aba de faixas, aí a gente consegue ver qual cota que ele está legendando lá embaixo, que é cotas terreno projeto. É o estilo, né, de legenda de cota. Dados de perfil, é o tipo de faixa. O estilo é cotas terreno projeto. Beleza. Quais são os perfis que ele vai analisar? Um é o terreno. Dois, é projeto. Na sequência, cotas, terreno, projeto. Aqui, projeto, pilha. Ok? Beleza. A gente nota que do terreno ele legenda todas as estacas, porque a estaca passa em cima da topografia o tempo todo. Agora, da pilha, ele só legenda aqui quando ele está embaixo da pilha. Que é onde ele tem a cota, a informação da cota na exata estaca que ele está. Certo? Certo. Agora, o que a gente vai fazer? Vai aproveitar desse perfil e criar um sequenciamento de estacas aqui, né? Para poder ter uma visualização mais completa, né, do maciço. Mas apesar de tudo, isso pode gerar uma certa distorção, porque elas são ortogonais, mas é detalhe a mais que vai existir em projeto, né? Isso aqui, o que eu estou fazendo? Estou pegando a largura que eu preciso da minha estaca, né? São 410 total. Para esse lado, 164. Para esse lado, 260. Vou colocar 260, 260, não tem problema. Como que a gente coloca essas seções? A gente vai vir nessa função aqui, de linha de amostra, que são as seções, ou sample lines, né, no inglês. Agora a gente vai selecionar esse alinhamento, e aqui a gente vai marcar o que que a gente vai querer ver. Vou querer só ver primitivo e pilha, né? O restante aqui não importa. Projeto. Dou OK. Eu vou nessa função aqui de, de criar essas seções, né? Que é... Qual que é o nome disso? Método de criação de linhas de amostra, né? Criação de sample lines. Vou na função de intervalo de estaca. E a gente vai querer 260 dos dois lados, para ficar pelo menos isométrico, né? A largura, não tem problema. De 20 em 20 metros significa que é em cada estaca. No início e no final do intervalo pode ter. Nos pontos de geometria horizontal, eu vou desmarcar, porque ele vai acabar criando uma estaca exatamente, né? Uma seção exatamente naqueles vértices. Eu não vou querer isso. Falso. Ok. Beleza. Fez o que eu queria. O que a gente pode fazer é sempre ajustar, né? Excluir talvez algumas seções que a gente não quer, deixar só algumas mais importantes. Mas enfim, aqui eu estou pecando pelo excesso, não tem problema. E agora, como que a gente visualiza esses gráficos, né, das seções? A gente vai selecionar uma, a gente vai criar gráfico de seção, vistas com várias seções. Aqui eu vou manter esse estilo. Na verdade, eu vou colocar 1000. É um estilo aí que eu acho que eu criei, mas que é semelhante, né, aos outros. Vou avançar, avanço, termos de elevação, avanço. Aqui eu avanço também. Parte de dados, vou colocar nada por enquanto não. Criar gráficos de seção. Agora eu tenho que locar esses gráficos, né? Vou clicar no ponto aqui qualquer, ele vai processar e vai me apresentar todos os gráficos são escala 1 para 1000, né? Então, normalmente para a gente conseguir enxergar com mais tranquilidade, tem que vir no 10% aqui. 10%. Opa, ao contrário, né? No 1000%. Beleza. Com uma escala maior. Tá bom. Consegue ver aqui a pilha
em todas as sessões que a gente apresentou, né? Então a gente vê que ele realmente é fiel mesmo ao que está no gráfico, né? Na planta. Se ele identificar, por exemplo, essa estaca aqui, por exemplo, nessa região a gente não vai ver um talude perfeitamente bem conformado, né? Na vista, no gráfico, porque a linha ela atravessa a, a, a rampa aqui já com uma certa rotação e também atravessa os bancos totalmente rotacionado, né? Não é perpendicular, né, os bancos. Mas enfim, esse é um detalhe que é bom ter em projeto, não tem problema. A gente entender cada seção ali, qual que é a altura total, em alguns pontos, mas para ter uma noção. Beleza. Ainda tratando sobre esses gráficos de seções, agora a gente vai calcular os materiais por estaca. Vou selecionar um gráfico qualquer, vou na função calcular materiais. Eixo, seções eixo, é o grupo de linhas já amostra. E vou aqui na opção de EG, que significa Exist Ground, que é o terreno existente, primitivo, e Datum, que é o projetado, vou pilha. Ok, vai me dar essa mensagem, pode ignorar. Beleza, não fez nada? Não, fez. Só não apresentou pra gente. A gente tem que voltar na opção calcular materiais, ok. E aqui na lista de material com corte e aterro, né? Corte não vai ter nada, eu posso até excluir. Porém, aterro, eu vou acrescentar um estilo aqui, pode ser esse aterro que já está configurado. Vou colocar rejeito. Ok. Agora ele vai achurar toda a região aqui que ele identificou material aterrado, certo? Com o estilo que eu criei lá. Agora, como é que a gente cria uma tabela desses volumes, né? Por estaca. A gente vai em gerar relatório de volume. Aqui eu gero com um arquivo externo, né? Mas vamos projetar aqui uma tabela automática aqui, né? Automatizada. Tem uma outra função que é relatório de volume. Não, é calcular volumes, né? Oh, meu Deus. Tabela de volumes totais, isso. Essa é a tabela mesmo. Já calculei o volume, na verdade. Eu vou aqui. Volume total é o estilo da tabela, como que ela está sendo visualizada. O alinhamento é aquele e a linha de amostra é aquela onde que eu criei. A lista de material eu rejeito. Dá um OK e vai criar uma tabela automática. Volume executado por estaca. E o volume total de 2.416.000, né? 604 metros cúbicos, volume de aterro acumulado. É interessante a gente sempre comparar esses volumes de seções com o volume real, né? Através da modelagem. O volume real, a gente pode fazer isso selecionando uma superfície qualquer. Vou repetir. Selecionando uma superfície qualquer, painel de volumes aqui em cima, e a gente vai criar aqui com esse botão, segundo botão. Vou criar uma superfície de volume, chamar de volumetria. O estilo, vou manter invisível. Não quero visualizar essa superfície, né? Porque ele vai criar uma superfície do volume. Superfície base do cálculo é o terreno primitivo. E a de comparação é a pilha, né? O de base é o que tem embaixo, a comparação é o que vai estar em cima, né? Em aterros. Vou dar um OK. E ele já calcula aqui, né? Através do método analítico e numérico, né? Da modelagem, ele gerou volume 200, 2 milhões, né? 442 mil. E com as seções, 2.416.000, né? Uma diferença grande aí. A gente deve considerar. Então, o valor exato é o valor da volumetria que a gente calculou aqui. 2.440.000. Ok, beleza. Parte aqui de seções, né? O destacamento ali do perfil. Tá ok. Finalizou. Agora, a gente vai tratar um pouco sobre notas de serviço. É isso aí. Eu vou gravar um vídeo à parte que eu acho que é um extra, que é bem interessante, né? É o detalhamento realmente executivo do nosso projeto. Então, até o próximo vídeo.